O Prema, né, de Sorriso, seja bem-vindo. Bom dia, Prema. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sorriso. É um prazer sempre estar aqui, né, dando algumas informações que possível, né? Muito bem, uma pauta que vem já de algum tempinho, nós recebemos bastante reclamações e constatamos em muitas ruas também a falta da sinalização das ruas, do nome das ruas. É da responsabilidade de vocês isso, Prema? Normalmente quem faz é a Secretaria de Obras, mas a gente tem colaborado. O que foi feito o ano passado, foi feito bastante pintura nos postes. Então isso até tem se desenvolvido em várias cidades da região. Então os postes estão sendo pintados com o nome das ruas. Esse ano a gente deve estar entrando aí com o projeto, a gente já está trabalhando nisso, para fazer a identificação da rua, voltar a fazer com os postes. Porque isso se parou de fazer há já mais de 3 mandatos, né? Que não se fez mais placas novas, né? Alguns bairros novos, que são determinados pela lei, eles estão colocando a identificação da rua nas placas. Mas os bairros antigos aí perdeu muito a sinalização de identificação, mas a gente vai estar trabalhando esse ano, inclusive, nisso. Inclusive na região central, aqui próximo mesmo, de vez em quando alguém procura, a gente não consegue encontrar. É verdade, tá faltando aqui da Criciúma, enfim, em vários locais a gente tem identificado esse problema mesmo. E vão ter, então, um pensamento que em que tempo a gente pode pensar numa melhoria para isso, numa solução Olha, efetiva esse vai pra para isso? o ano, né? Porque não tem como você fazer nada. Porque hoje a gente depende da licitação. Tudo depende da licitação, sempre foi assim. Mas só que isso é moroso, né? A assinação de trânsito, eu venho trabalhando com compra de material para pintura de asfalto desde o ano passado. E a gente acaba sempre enroscando em preços, em empresas que participam, a gente sempre acaba tendo essa demora. Esse Covid 2020 para cá atrapalhou muito, de forma geral, todas as empresas que mantêm esse material de pintura, de sinalização. Então, tudo isso tem atrapalhado. Desde chapa de aço, a falta de chapa. Então, isso é uma coisa bem, bem séria mesmo. Está faltando, então, material para a produção das Hoje placas. existe isso num problema nacional, né? Aham. Então, a opção para isso seria fazer a pintura da identificação das ruas nos postes, é isso? A gente tá para colaborar, para ajudar melhor até. A gente tem feito bastante isso. Pintou vários bairros já com o nome da rua no poste. O senhor tem ciência mais ou menos de onde a cidade está bem nesse aspecto da sinalização e de onde não está, Prema? Olha, nós temos vários problemas. Nós temos no próprios bairros aqui na região leste, no bairro São Domingos, a gente tem falta bastante sinalização. A gente fez pintura de nome de ruas ali nessa região, mas não terminou, né? Nós temos aqui esses bairros antigos, como o Bom Jesus, ainda tem bastante placa, mas falta também. De modo geral, os bairros mais antigos, todos eles têm alguma falha em alguma rua, né? Então a gente tem vários problemas. Como eu falei para você no início, os novos bairros que estão sendo criados, esses já estão. A lei obriga eles terem a identificação. Os mais antigos é que nós estamos com problemas. Uhum. No caso dos novos, é o loteador mesmo que coloca. A loteadora tem, por determinação legal, fazer. Então, a Secretaria de Obras... ela participa ajudando, né? Ela que coloca essas placas. Na pintura, é ela que está fazendo, né? Uhum. E vocês, da Secretaria de Trânsito... A gente vai identificando, ajudando, participando também. E as situações onde tem placa, mas está coberta pelo mato, Prema? A Secretaria... Árvore, galho, Exato. enfim. A sinalização, que é a placa em si, de identificação de segurança de trânsito, que são a sinalização, a nossa equipe mesmo da Secretaria tem ido no local e feito o entorno da placa. Mas a Secretaria de Agricultura, ela tem uma equipe, ela está fazendo uma poda alta. Ela está levantando, como foi feito na Praça da Juventude, na Praça das Fontes, ali que foi feita aquela poda por causa dos pombos, ela está fazendo também em vários, principalmente nesses bairros mais antigos, o Jardim Bela Vista, Bom Jesus, aqui no Centro Velho, antigo centro, né, velho, chamado, né? Então tudo isso vai estar sendo feito uma poda alta. Esse ano vai fazer em toda a cidade. O plano é finalizar o ano, então, com já... Uma poda alta, levantando, melhorando essa sinalização. Em outros sentidos, o que mais está olhando aí a Secretaria em relação ao trânsito de Sorriso, Prema? Olha, nós estamos trabalhando aí, como esse ano a gente já vai trocar todos os semáforos, a gente vai estar colocando novos semáforos e trocando esses antigos no centro da cidade. A gente vai estar colocando semáforo na região leste também, algumas ruas lá.
A gente já está com todo o projeto pronto, existe um recurso disponível do Detran para o município. Então, a gente acredita que logo nesses primeiros meses agora aí, acredito que mais no máximo 2 meses, a gente tem essa licitação e poderá estar fazendo essas trocas desses semáforos antigos e colocando novos. Esse é um projeto que a gente vem trabalhando desde o ano passado, também com dificuldade em todos os aspectos. Para conseguir compra o do material, enfim. A empresa que mantém, que dá assessoria. Exato, porque a gente quer modernizar os novos aqui no centro, porque esses aqui da Bené com a Natalino, com a Edgar Garcia, enfim, todos eles, a gente colocou lá no passado em 98. São bem E 2 na Avenida na Tancredo, que é da Moto Ideal e do Bombeiros, nós colocamos em 2010, 11. Depois de lá para cá, a gente não investiu muito na região, na questão semafórica. Temos muitas rotatórias, eu gosto muito da rotatória. A gente começou a implantar elas em 2010 e eu acho o fluxo de trânsito na rotatória muito melhor que no semáforo. É claro que tem locais que não tem como colocar rotatória. Tem que ser semáforo. Mas a gente vai estar modernizando bem essa área. Vai trazer semáforos mais modernos, então. A ideia é a gente ter um semáforo chamado inteligente, mas na verdade ele tem uma identificação da caixa da rua. Por exemplo, ele vai identificar um período de trânsito maior com que tem mais fluxo parado. É claro que ele não vai ficar liberando o tempo todo, mas ele consegue fazer uma leitura com câmeras e aí se tem mais veículo, ele libera um pouquinho mais de tempo. Mas, vamos supor, estou com 15 segundos, aí ele identifica que precisa de mais 5 ou 10 segundos, ele abre mais 10 segundos. Então, não é que ele vai ficar aberto à rua, não. Ele tem um espaço de tempo. Então, ele é falado inteligente sobre esse aspecto. Então, por exemplo, tem uma caixa de rua que não tem movimento nenhum, zero, ele vai manter verde na outra avenida, né? Ou na outra rua. Na Brescancim, bem interessante, porque a gente sempre que passa por ali vê o movimento maior na própria avenida do que nas ruas laterais. Exato. E aí a ideia ali é que eles funcionem tipo onda verde. Por exemplo, Curitiba tem onda verde, as cidades maiores têm, né? Então, essa onda verde em que ele vai abrindo sequencial, para não ficar trânsito parado, sai de uma esquina para na outra. Como as quadras não são longas, acaba dando uma certa obstrução. Pergunta chegando aqui do Fala Cidadão, pergunta para o Emiliano, o que vão fazer no canteiro do Bar do Pedrinho, que tiraram toda a grama lá? Na verdade, nós estamos criando um estacionamento em todo aquele... Até era uma solicitação dos moradores ali. A gente vai criar um estacionamento oblíquo no canteiro central, na frente da escola, na frente do ginásio, em toda aquela extensão da avenida ali do Rio Grande do Sul vai ser feito estacionamento para veículos e motos dentro do canteiro. E vai ter um passeio por dentro do canteiro também. Ah, bom. Então nós estamos modernizando ali. No caso, era só de ajardinamento. Isso, agora a gente vai colocar, porque nós temos o fluxo de carro da escola, tem a Secretaria de Segurança e tem o comércio para cima também, tem alguns armazéns, então a gente está modernizando. A gente fez um projeto no final do ano passado com a Secretaria de Cidades e aí a gente vai criar umas vagas novas naquele local. Sempre chega pra gente, aqui eu vou aproveitar a pergunta do cidadão e perguntar também de outros locais, mas ele diz o seguinte: bom dia, Marlene, pede pro Prema se tem previsão para redutor de velocidade Rua Palmares, perto do Detran, porque trânsito é intenso e velocidade abusiva dos condutores. Precisamos de solução, não de previsão, diz ele aqui. No fundo da Rua Palmares ali, realmente tem a Tancará e a Palmares é o retorno. Realmente ali nós temos um redutor um pouco antes da São José e depois da São José ali, até na esquina da Idemar Riede, não tem ali. Realmente as pessoas imprimem uma grande velocidade ali. Abusa, né? Na verdade, hoje, por exemplo, a gente é obrigado a fazer alguns projetos para esse tipo de quebra-molas antigos, né? E o quebra-mola, ele tem um lado bom, que ele segura um pouco a velocidade, mas nós temos o lado ruim, que é bombeiro, as ambulâncias e a própria polícia. Não tem como... Nós temos quebra-molas ali na Palmares mesmo, que não tem como uma viatura ou do bombeiro ou da polícia passar rápido. Tem que reduzir a velocidade. Então, infelizmente, tem o lado ruim e o lado bom. Nós estamos fazendo vários estudos para essas ruas todas, porque a implantação hoje, a gente não vai mais fazer implantação de semáforo
a bel prazer só pela solicitação do cidadão. A gente tem que fazer um estudo localizado. Aí a gente tem um departamento de engenharia da Secretaria de Cidades que vai estar nos ajudando. Inclusive, esse redutor de velocidade que nós temos aqui, na própria Natalino, aquelas faixas elevadas, elas estão fora de padrão técnico determinado pelo CONTRAN. Bastante altas, na verdade. Fora dos padrões. Os que estão dentro dos padrões são aquele lá do parque do Lago do Rota lá, aqueles estão dentro de um padrão já exigido. Aceitável. Então eles são diferentes. Então a gente precisa melhorar esse também. Vai ter que rever tudo isso. Conversando mais um pouco aqui com o Prema sobre o trânsito, até porque ele nos colocava que a Secretaria de Trânsito agora está abraçando o transporte coletivo e é esse o assunto, né? O cidadão aqui também diz o seguinte, o Fábio, que é um ouvinte aqui da Voz do Povo, uma das maiores soluções de trânsito em qualquer município é a melhora do transporte público, incentivo das empresas aos funcionários, inclusive do poder público, de fazer o uso desse transporte. E aqui a gente tem muitas deficiências para corrigir, né, Prema, no transporte público. O que pode falar sobre isso para nós? Olha, a gente vai estar assumindo essa parte da pasta que estava em outra secretaria, já por determinação legal, inclusive. A gente vai ficar com essa responsabilidade. Eu entendo que o transporte coletivo de Sorriso, sempre nós tivemos muita dificuldade no passado. A gente não conseguia viabilizar o transporte coletivo em Sorriso. As pessoas sempre acharam mais barato ter uma motinha, um carro, para se deslocar. Mas com o movimento, a cidade cresceu. Nós temos bairros mais longos. Hoje, por exemplo, você vir lá do Rota, aqui no Detran, ou na Secretaria de Segurança, dá mais de 10 quilômetros. É longe. Então, a pessoa, dependendo do horário também, ela tem mais dificuldades, funcionários. Então, o transporte coletivo, com certeza, é a solução mais barata para o cidadão que vai ao trabalho. Até porque as empresas, elas dão o vale transporte. Isso ajuda bastante. Então, eu não posso prometer milagre nenhum aqui, até porque já moro algum tempo em Sorriso e nunca fiz milagre. Bem a realidade também, né? Mas a gente vai trabalhar muito para melhorar o transporte. Há já uma licitação para a construção dos pontos de ônibus novos, inclusive com cobertura. Então, tudo isso deve melhorar muito esse ano. A gente precisa fazer um estudo das linhas, né? A gente até vai precisar da colaboração da população, ver onde há mais interesse no transporte, né? Porque isso também adianta você pôr um transporte coletivo em bairros que não vai trazer ninguém. Isso é deficitário até para todo mundo. Então, a gente precisa focar onde há maior transporte. Hoje, por exemplo, o transporte coletivo traz muitos alunos já para a escola. Tem mais de 600 crianças usando esse transporte coletivo para vir às escolas. Deixou de estar utilizando aquele transporte escolar mesmo. E até porque é mais prático para ele, né? Sim, a gente precisa incentivar isso. Só que para incentivar, a gente precisa ofertar o serviço. Exato. Então, esse objetivo a gente vai estar assumindo essa... possível que ainda esse ano a gente tenha novidades sobre isso ou não, Prema? Quando eu estou falando para você, eu estou assumindo... Agora. Que eu digo a secretaria, o secretário Moura, que nos colocou já essa nova situação. Eu estou chegando de férias, né? Então, a partir de segunda-feira, a gente vai sentar e discutir o que a gente vai procurar melhorar. Com certeza, a gente vai procurar melhorar muito essa área, né? Porque é um interesse nosso. Agora, não posso prometer que vai acontecer milagre, né? Qual é o caminho das pessoas que estão nos ouvindo, Prêmio, que de repente a pessoa sabe, no meu bairro, se tivesse transporte coletivo, seria bem utilizado. O que essa pessoa pode fazer para contribuir com a informação para vocês? Olha, o primeiro contato dele é o presidente do bairro. Ali dentro da Associação de Moradores, ali a gente já vê, a gente já identifica essa situação. Ele mesmo, o morador já conversa com o presidente do bairro. Por exemplo, só para falar um exemplo, nós tivemos uma rua lá, a Taquari, a gente mudou o trânsito em função da própria solicitação do presidente do bairro. Ele conversou com os moradores do entorno e disse, olha, nós aqui concordamos que é uma boa melhoraria muito. Conhece a realidade, fica mais fácil. A gente mudou a Taquari o ano passado em função da solicitação do próprio morador. Então é isso que a gente precisa, que o morador, que ele nos ajude dessa forma. E o presidente do bairro é a nossa ligação direta. Então vai por aí que a gente consegue melhorar. Chega para vocês. O pessoal mandou aqui o seguinte, da avenida que desce para o São Francisco. Eu confesso que eu não sei qual é a avenida lá na Zona Leste. O pessoal está falando do volume de trânsito e se tem algum planejamento para ajeitar. Eu preciso entender duas coisas. Por exemplo, se é o bairro São Francisco, eu tenho até um questionamento aí, que eu fiquei sabendo essa semana, quando cheguei.
é que o bairro São Francisco está tendo um problema de trânsito de caminhões. Sim, nós lá estamos... o bairro São Francisco fica ali perto da Cerâmica e ali tem ruas estreitas e tem caminhões articulados circulando no bairro. E tem muita criança lá, moradores, são famílias, e lá tem uma reclamação dos moradores. Então, lá foi sinalizado para proibir caminhões articulados, as carretas. Essa é uma solicitação dos moradores. Agora, a avenida, a rua São Francisco, que é o bairro que pega a região leste, ali, o São Domingos, Vila Bela, enfim. Sim. Seria desse bairro. É outra situação daí, no caso. Ali nós temos um movimento bem intenso, mas ali, inclusive ali tem movimento de... É duplo, né? Vai no mesmo sentido, quer dizer, duplo sentido, né? Então ali a gente tem bastante quebra-mola. Eu não sei se seria esse o local que eles estão reclamando, mas ali não tem muito mais para fazer. O que a gente vai estar identificando alguns locais ali, a gente já identificou, a gente vai estar colocando algum semáforo nessa região. O pessoal está perguntando, gente, eu vou pedir desculpa, não dá tempo de eu levar as perguntas ao ar, porque senão a gente não tem tempo para responder. Estão pedindo se estão pensando numa central desses coletivos aí que vai precisar, eu penso que de alguma forma na distribuição, algum ponto central e em relação à uniformização das equipes, enfim, do transporte coletivo. Olha, hoje o ponto central dos ônibus está sendo aqui na Avenida Natalino, aqui na área verde. Ali embaixo. Você pode olhar, ali é todo ali. Ali, inclusive, tem a mudança ponto de fim de linha e começo de linha. Exato, ali tem uma mudança, a pessoa muda de bairro ali naquele local. Inclusive, ali vai ser melhorado aquele ponto, ali não tem cobertura, bem dizer, é uma cobertura pequena, então a gente vai ter uma mudança nessa região ali. Por enquanto, a princípio é nesse ponto ali. Porque para a gente ter um ponto em outros locais, a gente precisa ter uma interligação de outras linhas nesse bairro. Por exemplo, eu estou lá no Vila Bela. Eu tenho um ônibus que vem do Rota, passa por lá. E esse ônibus vai para o Mário Reit. Então, ele precisa ter essa interligação. Essas são identificações que a gente vai precisar fazer. Eu não tenho isso ainda, na mão. Vai ter que trabalhar ainda para organizar. A gente vai trabalhar na secretaria no que a gente tem em mãos, que é o projeto que existe hoje. E hoje o transporte ainda está sendo gerenciado pelo município. O município está tentando otorgar isso para empresas privadas, que normalmente é o que todas têm em todas as cidades, né? Então, mas a gente encontrou dificuldade para terceirizar esse trabalho. Então, por isso que o município ainda mantém esse transporte sob a tutela do município. Mas a gente vai trabalhar para melhorar o máximo possível esse ano. Prema, vamos avançar um pouquinho, que já está chegando a hora da gente ir encerrando. O pessoal até mandou em ritmo, em tom de brincadeira aqui, mas eu vou pedir que você comente isso. Está dizendo assim que aqui precisa ensinar os condutores, em sua grande maioria, a usar a seta do veículo, moto, carro, enfim. O que você quer dizer ou poderia dizer sobre isso? Olha, eu na verdade me preocupo muito com essa situação em Sorriso. É como eu falei, nós crescemos muito a nossa frota rodoviária e de motos. Hoje temos mais de 30 e poucas mil motos, temos 86 mil veículos emplacados em Sorriso e temos aí mais uns 15 mil que não são emplacados, que são terceirizados. Então estamos com uma frota em torno de 100 mil. O que as pessoas têm que aprender, infelizmente, acho que esqueceram, exatamente isso que o cidadão nosso que está ouvindo da sinalização. As pessoas não estão dando sinal, estão mudando de faixa, as motos estão ultrapassando pela esquerda, pelo meio, em alta velocidade. Então a gente se preocupa muito, porque o ano passado nós tínhamos 1.800 e poucos acidentes, com 933 vítimas de acidente que foram parar no hospital. Então, em maioria motos. Caro, né? Perigoso e caro. E ainda mais são vítimas, a pessoa está trabalhando e vai parar no hospital. Então a gente se preocupa com isso. Eu não quero ver meu neto, meu filho, meu irmão, meu colega, meu amigo no hospital. Então as pessoas têm que aprender que a cidade cresceu, o movimento é intenso, mas a sinalização precisa. E nas rotatórias, as pessoas têm que diminuir a velocidade. Reduzir então, a gente e seguir o fluxo. Que nos ajude a diminuir a velocidade, porque a placa está lá. Mas nós precisamos disso. Então, realmente, a seta é um problema, não é só aqui. É em Curitiba, em Camboriú, em São Paulo, infelizmente. O pessoal acha que é só ela que está usando. Mas em São Paulo é bem... Lá o pessoal dá sinal e pode esperar que ele vai
virar à esquerda ou à Se ele direita. avisar que São ele Paulo vai, é muito ele bem, vai. a pessoa está muito bem orientada. No interior ainda que a pessoa esquece. Vamos lá, vamos tentar melhorar. Para a gente fechar, uma pergunta que chegou aqui diz o seguinte: gostaria de perguntar, a gente sabe que o Sorriso cresce muito a passos largos, mas em toda a gestão foi pago, diz a pessoa aqui, foi feita a licitação para pagar, enfim, um estudo para o trânsito. E a maioria dos pedidos que a gente vê que são atendidos foi feito por um cidadão. Aí a pergunta é, por que então pagaram esse estudo? Existe estudo de alguma forma? Foi pago em algum momento? Eu falei, olha, pelo que eu sei, tem um estudo aí que foi feito em 2017 por uma empresa que, inclusive, nós estamos implantando parte desse estudo agora. Inclusive, tem a sinalização de trânsito, inclusive, de semafórica, está nesse estudo. Eu vou falar em 2010, em 2009, a gente pagou o Rafael Dottone de Cuiabá, que é um professor da universidade, especialista em trânsito, professor de trânsito. Luz aí nesse ponto. Ele fez um estudo das rotatórias, enfim, nada foi feito assim. E essa nova sinalização que está se adotando também foi em cima de um estudo, não é? A gente não faz aleatório, né? Então, não é. O que é feito, alguém fez o estudo e esse estudo foi para. Lógico, tem coisas que não dá para ser implantado no momento. Demora um tempo. Mas o estudo demora, mas está sendo implantado. Algo mais que você precisa dizer agora? Já tem que ir. Não, eu só para dizer um bom dia à população de Sorriso, pedir um pouquinho de paciência no trânsito, que isso é um problema, não é de Sorriso, é um problema em todos os locais. Quando a gente viaja, a gente vê as pessoas estão sempre apavoradas no trânsito, achando que o problema dela é o maior do que o dos outros. Então, só isso, pedir um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência. A gente está trabalhando para dar mais segurança. O objetivo nosso é a segurança no trânsito e que chegue em casa são e salvo e que as crianças não tenham problema de ser atropeladas nas ruas. Um bom dia, a gente está à disposição na Secretaria de Segurança.